Olá, a paz do Senhor, irmãos. Bom, então nós estamos aí na quinta lição do estudo bíblico Haja Luz, né? E nós vimos aí nas quatro primeiras lições, né? Nós vimos aí essa batalha espiritual que se trava em nossa volta. Nas duas primeiras lições nós vimos aspectos do caminho da luz, né? Nós vimos aí sobre a palavra de Deus, como a palavra de Deus nos liberta a partir do momento que nós confessamos a Jesus Cristo, a partir do momento em que nós só confessamos coisas positivas à nossa boca. Se a gente for um derrotado, um amargurado, que só fala palavras negativas, a gente vai ter um efeito negativo na nossa vida. Mas se nós confessarmos a luz, se nós confessarmos as coisas positivas que Jesus nos trouxe, então nós vamos aí ter uma vida abençoada, né? Pode o mundo cair em cima de nós, pode o inimigo, pode o diabo ele fechar o cerco em nossa volta, que a gente vai continuar dando glória a Deus, a gente vai continuar vivendo na fé e a gente vai vencer o diabo, né? As ações demoníacas, né? É disso que nós vamos falar hoje, né? Então na lição 2 nós vimos então sobre o amor, né? Porque aqueles que seguem a Jesus, a primeira coisa que a gente tem que se dar de coração é ao amor. O amor de Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a mim mesmo, né? Então nós devemos aí amar acima de tudo os nossos amigos, os nossos inimigos também, aqueles que nos perseguem. Nós temos que amar essas pessoas também. Jesus veio nos ensinar isso, né? Ele foi crucificado. Enquanto ele estava sendo crucificado, ele olhou para os céus e falou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Olha que algo sobrenatural é alguém ser perseguido tanto quanto Jesus foi. Jesus foi o homem mais perseguido na face da terra em todos os tempos. Por quê? Porque ele sentiu as nossas dores, né? Em Isaías nós vemos que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si todos os pecados que eu, que você e que todo o mundo em todos os tempos sofreu. Todos os pecados que nós cometemos foram tomados, foram levados com Jesus na cruz. E quando Jesus morreu na cruz, os nossos pecados morreram junto com ele. E quando Jesus ressuscitou, nós em espírito ressuscitamos também, né? Devemos lembrar sempre isso. Nós devemos nos lembrar do gesto que Jesus fez para nos salvar. Nós fomos ressuscitados com Jesus. Então nós devemos morrer para nossa carne e viver para Cristo, né? É assim que nós seremos salvos, a partir do momento que nós nos entregarmos a Jesus. Eu espero que todos vocês tenham se entregado. Se ainda não se entregaram, entreguem-se, porque o tempo já está se esgotando, né? Hoje nós podemos invocar a palavra de Deus, hoje nós podemos invocar o nome de Deus, mas haverá um dia que não poderemos mais. Quando Jesus chegar para a terra, para tomar posse do reino dele, não haverá mais tempo, né? Então percebam isso, gente, que nós estamos vivendo uma batalha na nossa vida. Nós vivemos, não adianta a gente achar que a vida é um mar de rosas, né? Quando a gente se converter, quando a gente entrega a vida para Jesus, todos os problemas estão resolvidos, que os problemas irão se impor sobre nós. Mas quando a gente fala que o problema está resolvido é porque em Cristo nós somos vencedores. Então nós podemos derrotar de que forma? A tristeza pode ser derrotada, a inveja pode ser derrotada, o medo, a mágoa pode ser derrotada de que forma? Através da palavra de Deus que nos consola. Jesus trouxe o Consolador para nós, que é o Espírito Santo de Deus. Bom, então, na primeira e na segunda aula, primeira e segunda lição, nós vimos o caminho da luz. Mas nós também vimos na lição 3 e 4 o caminho das trevas. Nós precisamos conhecer o caminho das trevas, que é o caminho do pecado. Quando a gente se entrega para o pecado, é a pior coisa que tem para a nossa vida. A pior decisão que nós tomamos é aceitarmos o pecado na nossa vida. Ah, mas é assim mesmo, não tem jeito, a vida é assim, eu não aguento, eu não consigo. Não, você consegue vencer o pecado. Jesus venceu o pecado por nós e agora, se nós estivermos com Jesus, nós venceremos o pecado também. E junto com o pecado, quando a gente aceita o pecado, entra o diabo na nossa vida.
um espírito maligno se instala em nós e nós acabamos por sermos escravizados, acabamos sendo escravizados por esse que é o inimigo da nossa alma. Ele quer tirar a nossa salvação, por quê? Porque ele já foi condenado. Lembra na lição 4, quando nós vimos? Na lição 4 nós vimos que o diabo era um anjo. Só que quando um anjo comete uma iniquidade, ele cai. Ele cai da graça de Deus. E ele se tornou o diabo. É Lúcifer. Lúcifer, ele era um anjo de luz, guardião, o mais forte dos anjos, porque ele era o líder, né? Ele era o que ia cuidar de todos os anjos. E ele caiu por quê? Porque ele quis tomar o lugar de Deus. Lembra? Ele se sentou no trono das águas, como se fosse um Deus. Ele deixou o orgulho dominar a vida dele. E ele caiu. E ele, junto com vários anjos, porque os outros anjos também se rebelaram junto com Lúcifer. Ele teve apoio de alguns anjos que caíram. Nós vamos ver isso hoje, né? Na lição 5. Então hoje eu quero pegar um pouquinho das lições que a gente viu sobre o caminho da luz e um pouco das lições do caminho das trevas. E vamos ver como se dá essa guerra, como se dá essa batalha da fé em nossa volta. Essa batalha espiritual que nós não vemos, nós não tocamos, mas nós podemos sentir os efeitos dessa batalha na nossa vida. Porque lembra que eu falei? A partir do momento que nós confessamos as coisas boas, os anjos se aproximam de nós. A partir do momento que nós invocamos a Deus, os anjos se aproximam de nós e nos abençoam. E a partir do momento que a gente faz o contrário, o caminho inverso, que é o caminho do pecado, o diabo ele se aproxima de nós e a nossa vida vai ter o efeito das decisões que nós tomarmos, das palavras que nós escolhermos na nossa vida. Tá? Então vamos ver como se dá essa batalha. Então eu separei aí um trecho do livro de Judas, né? Que não é o Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, é outro Judas, né? Que foi um dos apóstolos, né? E vamos ver o que a palavra nos diz direto da Bíblia. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, eles servem de exemplo. Da mesma forma, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: "O Senhor o repreenda." Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá.
então esse foi Judas, né? Livro de Judas. Lembrando que não é o Judas Iscariotes o que traiu Jesus. Tanto é porque Judas se matou, aquele Judas que traiu Jesus, né? Esse aqui é um outro Judas, que também era apóstolo e irmão de Jesus. Não estou falando de irmão de fé, não. Estou falando de irmão de carne, né? Olha só que interessante, que bênção, né? Tanto é que fala aqui no versículo 1 do livro da carta de Judas, fala: Judas, servo de Jesus e irmão de Tiago. Tiago e Judas eram irmãos e, consequentemente, irmãos de Jesus. Né? Olha lá, então essa carta que a gente acabou de ler, né? A gente acabou de ver aí, ele fala do que exatamente, né? Judas, ele queria escrever inicialmente para falar sobre a salvação, só que ele precisou mudar a palavra exatamente porque eles escreviam, né, esses apóstolos, quando eles escreviam inspirados pelo Espírito Santo. Muitas vezes a carne queria escrever uma coisa, mas o Espírito incumbia eles de escreverem outra coisa. E aqui nesse caso ele estava falando sobre a batalha da fé, né? Então aqui fala assim, ó: senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos, né? Então é batalhassem pela fé, essa fé era confiada aos santos. Quem são os santos, né? Santos são todas aquelas pessoas que Deus escolheu para quê? Para fazer a obra de Deus, né? Aquelas pessoas que foram escolhidas para serem salvas. Nós todos que fomos escolhidos, né? Nós todos que pregamos a palavra, nós todos que cremos em Jesus Cristo como Salvador, nós somos considerados santos. Então Judas pede que a gente batalhe pela fé, a fé que é confiada aos santos. É a essa fé que se deve batalhar, né? E que batalha da fé é essa? É a batalha espiritual, né? Quando nós vivemos sempre dentro de uma batalha. Nós vivemos numa sociedade humana, nós vivemos numa sociedade humana. Nós vivemos num corpo biológico, nós vivemos num corpo biológico. Mas também nós vivemos uma outra realidade que não é só social e não é física. Ela é espiritual, né? Ou seja, há vários embates espirituais em torno de nós. Vamos ver o que isso quer dizer, né? Vamos lá no versículo 5 do livro de Judas, né? Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Olha só que coisa forte, né? Então Deus libertou um povo do jugo da escravidão do Egito, né? O povo de Israel, que é povo de Deus, eles estavam nas mãos dos egípcios, né? E eles eram escravos, ficaram escravizados lá por um bom tempo. Aí Deus ergueu um servo, né? Ergueu Moisés para que libertassem o povo do Egito. E assim foi feito, né? Então Moisés libertou esse povo do Egito e eles foram ao deserto, né? E olha só, o que aconteceu no deserto é que muitos desistiram da fé. Muitos desistiram na fé no meio do deserto lá, quando eles estavam no Êxodo, né? Buscando a terra prometida que Deus prometeu ao povo de Israel. Muitos desistiram. E o que aconteceu com eles? A Bíblia fala que Deus libertou o povo, mas aqueles que não creram, Ele destruiu. E na nossa vida, será que é diferente? Quando a gente vai no deserto, muitas vezes por causa dessa batalha espiritual que tem em nossa volta e que a gente não vê e a que a gente não toca, mas a gente sente na nossa vida, né? Muitos desistem da fé, né? É isso que o nosso inimigo, que o diabo quer, que a gente desista. Ele fica falando ao nosso ouvido, ele nos acusa no nosso ouvido, ele nos traz palavras de derrota e muitas vezes a gente aceita essa palavra e desiste da fé. Mas nós temos que batalhar, né? Aqui a Bíblia fala: batalhem pela fé, né? Nós temos que batalhar por essa fé. Não é fácil ser crente. Depois que a gente se converte, a gente acha que está livre de todos os problemas e na verdade a gente vê que os problemas vêm mais em cima ainda da gente. Porque o diabo quer que a gente desista, mas a gente não vai desistir. A gente tem que batalhar por essa fé, ó. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada,
ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Olha só, existem anjos, né? Mas houve alguns anjos que quando Lúcifer caiu, né? Quando Lúcifer caiu da presença de Deus, muitos anjos foram com Lúcifer. Então esses anjos fizeram o quê? Eles não conservaram suas posições de autoridade, porque os anjos tinham autoridade no lugar onde eles foram criados lá, né? No céu. Mas eles abandonaram sua própria morada. E aí o que aconteceu com eles? Deus os tem guardado nas trevas, presos com correntes eternas. Então o diabo, ele vai pegar essas pessoas que desistem da fé e vai fazer o quê? Vai prender, vai acorrentar essas pessoas. O diabo, ele amarra as pessoas que desistem da fé. Ele amarra a vida dessas pessoas, né? Então, a gente tem que pensar sobre isso, né? O que a gente vai fazer da nossa vida? A gente vai batalhar pela fé ou a gente vai desistir, né? O Judas está usando tá escrevendo isso para quê? Para que a gente não desista, né? Olha lá. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Olha só. Então, quando Moisés ele morreu, o diabo e o anjo eles estavam disputando o corpo de Moisés. E o que aconteceu? O diabo ele ficava acusando. Só que o anjo fez? Ele falou assim: o Senhor o repreenda. É isso que nós temos que fazer na nossa vida também. Quando o diabo vier nos acusar, a gente tem que falar: está repreendido e amarrado em nome de Jesus, Satanás. Vai para longe de mim, porque meu corpo pertence a Jesus Cristo, meu espírito pertence a Jesus Cristo, né? Então nós temos que falar: demônio, você está amarrado e repreendido em nome de Jesus, né? Então é isso que o anjo fez. O anjo repreendeu o diabo. Então olha só, que quando existe um corpo de uma pessoa salva, o demônio fica tentando pegar essa alma para ele e vai oferecer um monte de coisa. O diabo oferece coisas boas até pra gente. Só que a única coisa verdadeiramente boa é a nossa salvação. Então quando a gente aceita as coisas do diabo, a gente tá deixando de ser salvo, né? A gente está deixando de se salvar. Tudo bem? Então o importante é a gente guardar a nossa salvação, fazendo como? Batalhando pela fé, mantendo a nossa fé em Jesus Cristo, não deixando que o diabo nos corrompa, não deixando que o diabo coloque os nossos temores, os nossos medos, as nossas tristezas, as nossas mágoas, os nossos defeitos no nosso coração. A gente não pode deixar o mau desejo se instalar no coração, a gente tem que expulsar tudo isso. E nós temos autoridade para isso em Jesus Cristo. Nós não temos autoridade pelo nosso corpo. Pensem que o demônio, ele é espírito, um espírito maligno. E nós não podemos dar um soco nele, derrubar ele, passar uma rasteira com o pé, ou com a mão, ou gritar, ou bater o pé assim. Não adianta. A gente tem que usar a palavra de Deus. A palavra de Deus é que pode paralisar a ação do diabo. Porque a palavra de Deus é espiritual. O nosso corpo, ele é carnal. Mas agora em espírito nós temos que repreender o demônio através da palavra. Ele não vai poder fazer nada se você estiver com Cristo. Ele não vai poder fazer se você usar a autoridade que Jesus veio trazer. Tudo bem? Então vamos a uma próxima palavra, né? Vamos ler um outro capítulo de um outro livro da Bíblia para a gente entender de uma forma mais aprofundada essa palavra. Tudo bem? Bom, agora eu quero convidar os irmãos a ler a Bíblia no capítulo 3 de Zacarias, né? Do profeta Zacarias. Vamos ver o que o profeta Zacarias nos diz sobre essa batalha espiritual. Olha lá, ó. Capítulo 3, vestes limpas para o sumo sacerdote. Capítulo 3. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo, né? Então nós tínhamos aí um sumo sacerdote chamado Josué, né? E ele estava diante de Deus, e de um lado tinha o Satanás, o diabo, e do outro tinha o anjo do Senhor, né? Para que o diabo estava lá? Para fazer acusações contra Josué. E o que o anjo estava fazendo? Estava defendendo Josué, né? Vamos ver, ó.
Isso numa visão que o profeta Zacarias teve, né? Vamos lá, ó. Versículo 2. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Esse homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Percebam aqui, ó, que o anjo, ele estava defendendo Josué. Mas Josué, ele tinha roupas sujas. Roupa suja, lógico, a gente não está falando aqui de uma roupa física, né? Mas é a espiritual. Quer dizer, quando fala que as vestes estavam sujas, quer dizer que ele tinha culpa. Ele tinha sentimento de culpa, ele tinha pecado. Josué, ele estava no pecado. Embora ele fosse sumo sacerdote de Deus, né? Ele estava no pecado. Então o diabo ele estava acusando Josué em relação aos pecados que ele estava cometendo. Só que o que o anjo fez? O anjo pediu aos outros anjos, né? Deus pediu aos anjos que tirassem as vestes sujas que Josué estava vestindo e colocassem vestes novas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus estava perdoando os pecados de Josué. Olha que palavra maravilhosa, né? Ele fala assim, ó, então depois o anjo disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Então Josué, ele estava sendo liberto dos pecados. Então enquanto o diabo estava acusando ele, o anjo estava abençoando Josué. Josué estava sendo abençoado pelos anjos. Os anjos, eles são mensageiros de Deus. Então o anjo estava passando uma mensagem que era de Deus para Josué. Olha, Josué, você está vestindo vestes novas. Então agora os seus pecados estão perdoados. Só que não suje mais essas roupas. Não volte ao pecado. Né? Mas Josué, então, Deus tinha um plano para ele. E Deus perdoou Josué. Olha só, se você está numa situação como essa, você está com vestes sujas, cheio de pecado, você está vivendo no pecado e você quer desistir dessa vida, ajoelhe-se. Peça a Deus que Ele dê roupas novas para você. E se você pedir, e esse arrependimento for sincero, vier do coração, Deus está perdoando você nesse momento. Então, em nome de Jesus, você está liberto de todos os pecados que você tem. E agora você não vai mais continuar no pecado. Você está sendo liberto agora em nome de Jesus. Deus está te perdoando. Ele está dizendo isso na Bíblia. Ele está falando para... A Bíblia foi escrita por vários homens aí, mas tudo inspirado por Deus. E não foi à toa que eles escreveram essas coisas. Tudo isso é revelação para todos os homens da face da terra. Todos nós que aceitarmos a Jesus e seguirmos a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, vai ser uma mensagem que Deus está dando a nós. Então essa mensagem é exatamente Deus te perdoando, se você se arrepender sinceramente e peça perdão a Deus pelos seus pecados e busque o conhecimento, né? Estude a Bíblia, leia a Bíblia, ouça os pastores, ouça os servos de Deus pregando a você. Você tem que estar com o ouvido atento à palavra de Deus a partir desse momento que você aceitou a Jesus, que você pediu perdão pelos seus pecados. Deus está falando isso, que Ele te perdoa. Mas você tem que aceitar essa palavra. Você tem que entender que essa palavra é para você. Deus vai colocar no seu coração se você tiver essa intenção, né, de se libertar dos seus pecados. Tudo bem? Então essa é a mensagem que a gente vê no livro de Zacarias. Vamos ver agora o que o profeta Daniel nos fala sobre o mundo espiritual. Bom, agora a gente está no livro de Daniel na Bíblia, tá bom? E nós vamos ler o capítulo 10, né? Um trecho do capítulo 10, tudo bem? Vamos ver então o que essa palavra vai nos dizer a partir de agora sobre a batalha espiritual que toda pessoa que quer seguir a Jesus, ele vai viver, tá bom? Vamos lá, ó. Então Daniel, ele teve uma visão. E ele não entendeu essa visão, né? Sendo que Daniel tinha o dom de interpretar os sonhos, interpretar as visões, né? Então ele
orou a Deus, ele clamou ao Senhor, pedindo a revelação sobre o que é a visão que ele estava tendo. E aí ele fala assim, ele fala que somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanharam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam, né? Então quando Daniel pediu ao Senhor, veio uma visão a ele, só que as pessoas que estavam em volta dele não entenderam o que estava acontecendo, ficaram com medo, né? Só que Daniel, como ele era servo de Deus, então ele sabia o que estava acontecendo. Então olha só o que ele fez. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Né? Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Né? Então Daniel ele estava tendo aquela visão, e veio um homem para ele. E quando o homem apareceu ele e começou a falar com ele, ele se jogou no chão, se prostrou, né, em terra. Ele até perdeu os sentidos, né, de tão forte que era a visão. Olha lá. Aí no versículo 10. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e sobre os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. Então Daniel ele estava prostrado, ele estava ajoelhado, né, quando ele viu aquele homem se aproximando, porque ele sabia que era uma visão de Deus. Só que quando o anjo começou a falar, Daniel foi percebendo que era um anjo. E a gente não se ajoelha diante de um anjo, a gente se ajoelha diante do Senhor, Jesus. Né? Diante de Jesus a gente se ajoelha. Mas um anjo, ele é um servo como nós. Os anjos, eles são servos de Deus. Né? Nós não estamos nem acima nem abaixo dos anjos. Eles estão junto conosco. Eles estão com a gente. Né? Então Daniel, ele se levantou. Né? Porque ele ouviu que o anjo ele falou assim para Daniel: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Então Deus envia os anjos para falar com o seu povo, né? Com o povo de Deus. Aí no versículo 12 está falando assim, ó, e ele prosseguiu, né? Então o anjo continuou falando com Daniel. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Então Daniel ele não clamou só por um dia, ele clamou por muitos dias. E aqui fala uma coisa importante, que ele se humilhou diante do Senhor. Nós também devemos fazer isso. Quando nós queremos uma resposta de Deus, nós devemos nos ajoelhar. Não exigir de Deus uma resposta, nós não podemos exigir. Né? Deus é Deus. Ele é o nosso Senhor. Né? Deus ele não é o nosso servo, como às vezes a gente quer colocar ele na parede, a gente quer exigir dele. Mas não, nós temos que nos humilhar diante do Senhor, nos ajoelhar e clamar. O anjo está falando para o Daniel: ó Daniel, desde o primeiro dia que você se ajoelhou, Deus ouviu o seu clamor e eu fui enviado para te dar a resposta que você queria. Olha, glória a Deus, né? Vamos lá. Ó. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, né, que é o anjo Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Olha, o que o livro de Daniel está nos dizendo aqui? Primeiro, Daniel, ele perseverou no clamor. Ele clamou ao Senhor, ele se ajoelhou, se humilhou para Deus e pediu uma resposta sobre a visão que ele tinha. Ele teve uma visão e não sabia o que era essa visão. Então ele clamou ao Senhor e a Bíblia fala, né, o anjo falou para Daniel que ele ficou 21 dias preso. O anjo, né? O anjo ficou 21 dias preso. Preso com o quê? O que o anjo ficou preso? Pelo rei da Pérsia. O que é rei da Pérsia? É o demônio. O rei da Pérsia é o diabo. Então o diabo, ele segurou
o anjo por 21 dias. Isso por quê? Por que isso aconteceu? É porque Deus poderia dar a resposta a Daniel assim que Daniel clamasse? Poderia. Deus poderia dar a resposta uma semana depois que ele começasse a clamar. Deus poderia dar 21 dias como deu em 21 dias. Deus poderia dar em 1 mês, 2 anos. Não importa o tempo que durar a resposta. Mas todos nós temos que ter uma certeza, a resposta virá. Se você clamar ao Senhor, a resposta de Deus virá. Por que às vezes demora para nós, na nossa cabeça, Deus está demorando? Por quê? Porque não adianta a gente querer tudo na hora. O tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. Nós temos que perseverar. Ele poderia ter desistido, Daniel? Poderia. Daniel poderia chegar e falar, Deus não está respondendo, então vou fazer tudo por minha conta mesmo. Só que Daniel sabe que se ele fizer as coisas por conta dele mesmo, ele não vai ter êxito. Ele não vai vencer. Ele não vai ser vitorioso. Ele tem que receber a resposta de Deus. A orientação tem que vir de Deus. Então ele ficou 21 dias e continuou. E se demorasse mais, Daniel ia persistir. Ele tinha que persistir na batalha da fé. Assim como nós vimos no livro de Judas, lembra? Eu insisto que vocês devem batalhar pela fé. Nós devemos batalhar, nós devemos insistir. Primeiro, essa palavra nos ensina 2 coisas importantes. Uma, humilhação. Nós devemos nos humilhar a Deus, porque a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Então, se nós nos humilharmos, Deus vai nos exaltar. Se nós nos exaltarmos, Deus vai nos humilhar. Está na palavra isso. Não volta atrás. O que está escrito na Bíblia não vai voltar atrás. Não pode, isso não é possível. Né? Então olha só, Deus está falando para você agora, você que está assistindo esse vídeo. Né? Humilhe-se a Deus. Humilhe-se, porque não tem coisa melhor do que sermos servos de Deus. Nós obedecermos ao Senhor. Essa é a primeira questão. A segunda questão é perseverem no clamor, perseverem na humilhação, perseverem no quê? Na oração, no clamor. Insistam, persistam na fé. Batalhem pela fé, é uma batalha, né? Então olha só, o anjo ele ia até Daniel na mesma hora, só que o rei da Pérsia, que é o diabo, ele prendeu o Miguel para quê? O anjo Miguel, para quê? Para o anjo não poder... Não, desculpa, o anjo Gabriel, tá, gente? Então, o anjo mensageiro, aquele que leva a mensagem, ele é o anjo da paz, o anjo da mensagem, né? Da verdade. É o anjo Gabriel. Então, o anjo que foi falar com Daniel é o anjo Gabriel. Só que como ele ficou preso lá pelo diabo, o que aconteceu? O anjo Miguel foi ajudar o Gabriel. Então, o anjo Miguel apareceu e mandou embora o rei da Pérsia, mandou embora o diabo, e aí sim o anjo Gabriel pôde dar o recado para Daniel. Deu para entender essa ideia, né? Então, olha só como que acontecem as batalhas dos espíritos, né? A batalha espiritual entre os anjos e os demônios. Tá bom? Eles estão o tempo todo batalhando, e os demônios, eles tentam fazer o quê? Atrasar a nossa bênção, e se possível arrancar a gente da bênção, do caminho, fazer a gente desistir. Mas vocês não devem desistir, não desistam da fé, não desistam, porque vale a pena. Daniel teve a sua resposta, demorou na cabeça de Daniel, houve uma demora de 21 dias. Mas era necessário, porque quanto mais a gente batalha, quanto mais há luta na nossa vida, mais forte a gente fica. A gente tem que ter força, e a força vem de batalhar, de lutar, de guerrear contra os espíritos malignos. Nós temos que ter certeza que os anjos estão ao nosso lado. Vamos ver então uma palavra, né? Vamos ler mais um trecho da Bíblia que fala sobre isso, né? E é lá naquela época de Eliseu, do profeta Eliseu. Agora, irmãos, nós estamos no segundo livro de Reis, né? No segundo livro de Reis, e nós estamos no capítulo 6 e versículo 13, né? Então nós temos aí o profeta Elias, né?
que em Israel ele passa todas as coordenadas ao rei, porque todos os reis de Israel, eles tinham seus profetas, né? O profeta que é de Deus, né? Mas só que o rei, ele tinha que ouvir o profeta porque ele tinha que reinar segundo as orientações de Deus. Alguns reis aceitavam os profetas e eram bem-sucedidos, e outros reis descartavam os profetas, né? E aí, quando os reis faziam tudo por conta de si mesmo, eles não tinham êxito, eles perdiam as batalhas, né? Então, olha só, então o profeta Eliseu, ele passava as coordenadas para o rei de Israel, e o rei de Israel sempre vencia as batalhas. Então, o rei de um outro povo que era inimigo de Israel, que é o rei da Síria, ele ordenou ao seu exército para capturar Eliseu, né? Olha só, vamos ver a palavra segundo o livro de Reis, capítulo 6, versículo 13, olha lá. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Olha, gente, o rei da Síria juntou todo um exército, né, com cavalo de guerra, com soldados, para capturar um homem. Veja se esse homem não é importante, né? Eliseu. Veja se Eliseu, por ele ser a voz de Deus naquela época, ele não era uma pessoa importante para o povo de Israel, né? Então o rei da Síria pensou: se eu capturar Eliseu, o povo de Israel perde as batalhas, né? Porque não vai ter a intercessão, não vai ter a voz de Deus orientando o rei de Israel. Vamos ver então o que aconteceu, ó. O servo do homem de Deus, o homem de Deus é Eliseu, e o servo é o discípulo de Eliseu, tá bom? Que é um rapaz, né? Era um rapaz. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma grande tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos, né?" Olha só, se você fosse um Eliseu ou um discípulo dele e saísse assim de casa: acabei de acordar bem cedo, vai lá, se espreguiça lá fora, de repente você vai olhar, tem um exército para te capturar. Qual vai ser sua reação? Pode ser duas. Ou você pode se desesperar, ou você pode confiar em Deus de tal maneira que você não vai mover um fio de cabelo de preocupação com isso, né? Por quê? Porque você sabe que o Senhor está com você. Mas se você se desesperar, vamos ver o que aconteceu, ó. Então o discípulo de Eliseu falou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" Então o que o profeta, né, respondeu para esse discípulo dele aí? O profeta Eliseu respondeu: "Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." Então olha só, Eliseu estava vendo aquele exército de guerra contra ele. Tinha um exército contra ele. Só que ele se desesperou? Não, ele não se desesperou. Ele olhou para aqueles homens todos e falou para o discípulo dele: "Olha, não se desespere, porque mais são os que estão conosco do que estão contra nós, né? Do que aqueles que estão contra nós." Veja bem, ó. E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalo e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha, glória a Deus, irmão. Então Eliseu pediu para o discípulo dele, pediu a Deus que o discípulo dele conseguisse ter os olhos espirituais e que ele conseguisse ver o mundo espiritual. E então o discípulo abriu os olhos e viu que tinha um exército contra eles, mas em volta de Eliseu tinha um exército de anjos, 1000 vezes mais poderosos do que aqueles homens. Olha, irmão, você pode de repente se desesperar por alguma situação que você vive. O diabo, ele pode te cercar em volta de você com todos os problemas: dívida, desemprego, problema familiar, os problemas com os filhos, de repente todos os problemas ao mesmo tempo.
você tem que fazer o quê? Fazer igual o profeta Eliseu, orar para Deus, ore a Deus. Porque Deus, Ele vai enviar os seus anjos para você, né? E está na palavra, né? A palavra não volta atrás. Deus vai mandar os anjos para cuidar de você, para te consolar, para te dar forças para você batalhar o bom combate da fé. Olha só que poderosa essa palavra, né? Eliseu, ele não teve medo quando o exército inimigo estava contra ele, porque ele sabia que os anjos são mais numerosos, né? Olha lá. E aí, então em volta de Eliseu estavam os anjos, né? E quando os arameus desceram na direção de Eliseu, Eliseu orou ao Senhor: fere esses homens de cegueira. Então o Senhor os feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido. O que isso quer dizer? Que Deus acabou com os inimigos de Eliseu. Olha que profunda essa mensagem. Então, se você está com um problema, está com dificuldades, que nem eu, nesse momento, parece que não, porque eu estou pregando a palavra. Mas por dentro, eu estava aflito, estava angustiado. Tem coisas na minha vida que estão se levantando contra mim, desde que eu orei ao Senhor, pedindo que eu entre na obra, para fazer parte da obra de uma igreja, da igreja que eu frequento. E eu já falei até com o pastor sobre isso. E já está a caminho a minha bênção. Então o que o diabo faz? Ele coloca tudo contra mim. Todos os problemas ele coloca contra mim, para eu tentar desistir disso. Porque ele sabe que eu vou conseguir se eu permanecer firme na fé. O diabo sabe que eu vou conseguir. Então o que ele faz? Ele tenta fazer tudo para acabar comigo. Ele tenta fazer tudo para que eu desista da fé. Irmão, entrar na fé é uma batalha que você vai ter que enfrentar todos os dias. Você vai ter que manter a fé firme e forte. E Eliseu não se desesperou, não. Eu vou agora ler uma última palavra da Bíblia para fechar, para concluir o tema de hoje, que é a batalha espiritual. Irmãos, agora eu vou convidar vocês a ir lá no livro de Mateus, né? No Evangelho segundo Mateus, e vamos ver o que aconteceu com Jesus Cristo, né? Quando ele estava no deserto, né? Porque não sei se vocês sabem, ele foi batizado por João Batista, né? Quando ele foi batizado, o João Batista nem queria batizar Jesus, porque falou assim: Jesus, eu não sou nem digno de amarrar suas sandálias. Você é que tem que me batizar. Aí Jesus falou: não, por enquanto deixa assim mesmo. Eu vou fazer a vontade do meu Pai, que é eu me batizar nas águas para mostrar para todo mundo como deve ser feito. Então Jesus foi batizado. Depois que ele foi batizado, ele começou um jejum por 40 dias. Ele fez 40 dias de jejum. E o que aconteceu nesses 40 dias? Nesse momento em que ele começou a fazer o jejum, o Espírito Santo de Deus pegou Jesus e levou ele até um deserto. Muitas vezes a gente é levado pelo Espírito Santo a um deserto. E o que acontece quando a gente está no deserto? A gente olha para frente e só vê areia, aquele monte de areia, vento na nossa cara. A gente olha para um lado, só vê o quê? Areia. A gente olha para trás, areia. E para o outro lado, areia. Em volta da gente não tem nada, é uma secura só. A gente vê água, a gente vê planta, a gente vê diversidade, a gente não vê. Não tem diversidade de espécies, de cores e tal. Não. No deserto é só a gente e Deus. Mas agora a gente vai ver que não é só eu e Deus que estamos no deserto, né? Quando eu estou no deserto, eu não estou só com Deus. Existem outros seres também que estão em nossa volta, olha só. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Espírito com letra maiúscula, né? E maiúsculo, porque é o Espírito Santo. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha só que interessante, né? Jesus ele foi tentado pelo diabo. Ó. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ó, então Jesus ele veio para a terra como um humano. Apesar de ele ser Deus de Israel, apesar de ele ser rei de Israel, o que aconteceu? Ele veio para a terra de uma forma humilde. Né? E nos chamou de irmãos ainda quando ele veio para a terra. Imagina a cabeça das pessoas, né? Calma aí, Jesus não é Deus, não é filho de Deus? Como que ele é nosso irmão?
Mas Jesus ele queria mostrar humildade, para mostrar para nós sermos também. Não tem ninguém superior a Jesus na terra. Não tem. Não existe. Pode ser o imperador da terra, ele pode ter todas as terras do mundo. Jesus vai estar acima dele, porque Jesus criou ele. Olha só que coisa interessante. Jesus desceu e nos chamou de irmãos. Nós somos irmãos de Jesus, ó. Tá vendo? E nós devemos também tratar os nossos próximos, né, as pessoas, por irmãos por causa disso, né? Porque todos nós somos filhos de Jesus e por isso somos da mesma família da fé. Somos da mesma família, né? Olha só. Então Jesus teve fome. Olha lá, né? Ele teve fome. O tentador, quem que é tentador? É o diabo. Aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus precisava ouvir isso? Não, não precisava. Mas só que precisava, ele fez isso para quê? Para mostrar para nós como que a gente deve tratar o diabo. Com desprezo, né? Que ele merece. Então, Jesus foi tentado pelo diabo, o diabo percebeu que ele estava com fome e falou assim: ó, transforma todas essas pedras em pão. Né? E aí Jesus, olha a resposta de Jesus, que resposta maravilhosa ele deu, ó. Está escrito, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa frase é uma frase bíblica, está em Deuteronômio. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. É importante a gente comer? Claro que é importante. Sem a comida a gente morre. Nosso corpo vai morrer. Só que do mesmo jeito que nós temos que alimentar a nossa carne, alimentar o nosso corpo, nós também temos que alimentar o nosso espírito. E muitas pessoas não alimentam o espírito. O que é alimentar o espírito? É ouvir a palavra de Deus. É praticar a palavra de Deus. Isso é alimentar o espírito, que também é preciso ser alimentado. Muita gente vai na academia, faz musculação, aí tem o corpo, desenvolve o corpo, não desenvolve? Desenvolve, fica mais forte, fica mais firme, saudável. Mas o que acontece? E o espírito? Se o espírito também não fizer os exercícios dele, o que acontece? O espírito perece também. E se o corpo não tiver o espírito desenvolvido, aí já era. Assim como o espírito também precisa estar num corpo saudável, porque nosso corpo é a morada do Espírito Santo, é a habitação do Espírito Santo. Então nós precisamos alimentar tanto o corpo como o espírito. Ó, Jesus fala: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quer dizer que a palavra de Deus é um alimento para o nosso espírito. Tá bom? E ele respondeu o diabo como? Né? O diabo tentou ele, né? Colocou uma tentação em Jesus. E Jesus respondeu: nem só do pão viverá o homem. Né? Ele usou a Bíblia, usou a palavra de Deus. Ó. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Olha que o diabo é estúpido mesmo, né? Burro demais, né? Olha só, pediu para Jesus, falou assim: ó, se jogue daí se você é filho de Deus. Porque aí, se você for o filho de Deus, os anjos virão e te resgatarão antes de você cair no chão. Vamos ver o que Jesus respondeu para ele, ó. Jesus respondeu: Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Então Jesus está afirmando para o diabo que quem é o Deus? Quem é Deus? É Jesus. Jesus é o Senhor. Né? Então está falando assim: não ponha à prova o Senhor. Você não pode colocar o Senhor à prova. Né? Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Olha só, fica imaginando essa conversa, né? Entre o diabo e Jesus. O diabo falando para Jesus: se você se prostrar a mim e se você me adorar, eu te darei toda a autoridade sobre os reinos desse mundo. Jesus, ele poderia ter aceito, seria um atalho. O que o diabo está fazendo? Está colocando tentação na cabeça de Jesus.
Por quê? Porque Jesus já vai tomar posse do seu reino. Ele vai voltar ainda, né? Ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Um dia ele vai voltar e vai tomar posse do reino dele. Só que ainda não é tempo dele tomar posse do reino dele. Então o que o diabo fala? Se você me adorar, você terá todo esse reino aqui, todos esses reinos que estão nas mãos do diabo. Sabia disso? Que o mundo jaz nas mãos do maligno. Isso quer dizer que o diabo tem autoridade sobre todo o mundo, né? Mas Jesus Cristo veio para fazer o quê? Para desfazer as obras de Satanás. Então Jesus está aqui para desfazer tudo isso, né? Mas Jesus sabe que ainda não é esse tempo. Então Jesus fala assim, não. Olha só a resposta de Jesus. Jesus lhe respondeu, não. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Né? Então, Jesus falou que ninguém deve adorar o diabo. Tem muita gente que quer fama, que quer riqueza, que quer isso, que quer aquilo, e faz o quê? Vende a alma para o diabo. Vende a alma para o diabo. Para quê? Para ter dinheiro, para ter fama. O diabo vai dar fama para a pessoa? Vai. O diabo vai dar dinheiro se a pessoa vender a alma para ele? Vai. Só que até quando? Até quando você acha que o diabo vai fazer isso? Porque a qualquer momento, a pessoa que vende a alma para o diabo, ela é tão desgraçada, essa pessoa, que a qualquer momento o diabo pode passar uma rasteira nele e ele vai cair e o diabo vai humilhar ele. Não pensa você que o diabo gosta das pessoas que vendem a alma para ele. O diabo não gosta. O diabo odeia. O diabo chama as pessoas que estão nas mãos dele de cavalo. Sabia disso? Cavalo. Né? Então veja só. O diabo, ele vai receber a sua alma, só que ele vai destruir a sua vida. Mesmo que você ganhe dinheiro, você vai ser uma pessoa infeliz. Mesmo que você tenha uma família bem-sucedida, você vai ser uma pessoa infeliz. Porque te falta uma coisa em você. Falta o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo te liberta, o Espírito Santo te protege. Nós vimos em cada palavra que nós lemos, em cada parte da Bíblia que nós lemos, nós vimos que o diabo fica de um lado e os anjos do Senhor estão do outro lado. Se você confessar Jesus Cristo como seu Salvador, os anjos vão se aproximar de você e você vai ser protegido. Olha o Eliseu, você não viu o Eliseu? Eliseu, ele foi protegido, ele tinha vários anjos em torno dele de tal maneira que ele não tinha medo de nada. Olha o profeta Josué. Ele tinha vestes sujas, só que Deus mandou os anjos fazerem o quê? Tirarem aquela roupa suja e colocar uma vestes nova, e isso é o perdão dos pecados que Josué teve. Olha só a importância de você servir a Deus. Então, se você servir a Deus, os anjos vão se aproximar de você. Para terminar aqui, né, o último versículo, ó. Então Jesus falou, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e serviram, e o serviram. Olha só, Jesus, ele ficou 40 dias em jejum, passando fome, provavelmente ficou com frio à noite, porque no deserto, assim, o deserto, ele é frio demais à noite, e durante o dia é muito quente. Então ele ficou em jejum durante 40 dias, passando fome, passando frio, necessidades, passando aperto. Mas o diabo foi fazendo o quê? Tentando Jesus. Jesus, deixa de ser assim, deixa de ser pobre do jeito que você é, deixa de come o pão que Deus vai te dar o pão se você quiser, né? Me adore que eu te darei o reino. O diabo foi colocando isso no ouvido de Jesus. Só que Jesus, ele ia repreendendo Satanás de que forma? Através da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Você sabia que o diabo, ele já está condenado à derrota? Ele já está derrotado. Em Apocalipse, né? No final de Apocalipse, o apóstolo João escreveu que o diabo ele vai ser acorrentado por 1000 anos. Durante esses 1000 anos,
Jesus vai ressuscitar os seus servos e eles vão reinar a terra durante 1000 anos, sem o diabo. E aí, depois de 1000 anos, o diabo vai ser solto. E aí o diabo vai juntar os seus exércitos, né? Porque tem muita gente a favor do diabo, infelizmente, né? A gente tem que orar por essas pessoas para que essas pessoas mudem de lado. Se elas já morreram, não tem mais jeito de voltar atrás, porque é só durante a vida que se tem essa chance. Mas se a pessoa estiver viva ainda, se ela estiver na terra, você ore por essa pessoa. Até se for o seu inimigo, irmão. Você tem que ter amor pelo seu inimigo, porque ele não sabe nem o que está fazendo. Ele às vezes está nas mãos do diabo sem saber. E se ele sabe que está nas mãos do diabo, ele não conhece a palavra ainda. Porque se ele conhecesse a palavra de Deus, jamais ele mudaria de lado. Porque quem serve a Deus com prazer, com amor. Não quer estar em outro lugar, mas às vezes a carne é fraca. E às vezes a pessoa se entrega a Satanás, porque quer as coisas rápidas, quer as coisas fáceis. Então ore por essa pessoa, tenha amor por ela. Ela está te perseguindo, irmão. Mas vai, corre atrás para a salvação dessa pessoa. Pregue a palavra. Se ela não quiser, ore a Deus. Ore. Não desista na oração, porque Deus ouve a oração de um justo, né? Então olha só, irmão. Depois que Jesus passou por 40 dias de provação, de tentação, foi tentado pelo diabo, o que aconteceu? Os anjos vieram e serviram-no. Olha só a recompensa que Jesus teve. Imagina ser servido pelos anjos. Os anjos fizeram um banquete para Jesus depois do deserto. E do mesmo jeito, o Senhor vai fazer com você. Se você perseverar, se você manter a sua fé, se você batalhar o combate da fé com perseverança e manter a fé firme e forte, o que vai acontecer? Depois de tudo isso, os anjos vão te servir. Vão te servir um banquete, você vai se banquetear. Você vai curtir aquele momento, aquela vitória. É que nem aquele louvor, né? A minha vitória hoje tem sabor de mel. A prova tem um gosto amargo, né? É um gosto amargo a provação. Mas a vitória, ela tem sabor de mel. Mas se você não passar por essa prova, você não vai ter vitória. Você só vai ter vitória se você lutar. Se tiver luta na sua vida, você vai ter vitória. Tá? Então essa é a batalha da fé. Essa é a batalha espiritual. Você tem do seu lado o anjo e você tem do seu lado o diabo. Só que você tem que saber a quem você vai servir. Você vai preferir servir ao diabo e ser humilhado por ele, e ser desgraçado, ser miserável por ele, ser humilhado pelo diabo? Ou você prefere servir ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus Cristo e obter a vitória? A única vitória efetiva é em Jesus Cristo. Não há vitória a não ser em Jesus Cristo. Se você tentar pelo próprio corpo, a vitória ela é ilimitada, ela é até um certo tempo. Ninguém consegue aguentar uma vitória por longo tempo. Olha só os lutadores de boxe. Eles têm que manter o cinturão de ouro, não tem? Então cada luta que eles lutam, cada combate que eles enfrentam, eles têm que manter o cinturão de ouro. Se eles perderem, na hora eles perdem o cinturão. Agora se eles ganharem, essa é a batalha por si próprio. Mas agora se você tiver a vitória através de Jesus Cristo, você vai ser para sempre vitorioso. Tá? Então entendam essa palavra, entendam a batalha espiritual. A batalha espiritual você vai enfrentar com os anjos. E você vai ser vencedor se você se manter. Então você tem que perseverar, se humilhando, combatendo, ganhando, né? Recebendo a sua vitória, tomando posse da palavra de Deus. É através da palavra de Deus que você vai ter a sua vitória. Sem ela, você vai ser vitorioso só por um tempo ou nem vai receber a tua vitória, tá bom? Então, em nome de Jesus, que vocês sejam abençoados. Eu estou orando por Deus para que todos vocês consigam abrir os seus olhos espirituais, se ainda não abriram. Abram olha, eu sou japonês, eu tenho o olho puxado, mas o meu olho espiritual foi aberto. E eu estou orando para que você também abra, caso os seus olhos não
tenham se aberto ainda. E se abriu, perseverem na fé. Não deixa que nenhum mal te alcance. E se te alcançar, você repreende em nome de Jesus. E se você cair, saiba que Jesus vai pegar você pelo braço e vai te levantar. Os anjos te servirão se você mantiver a sua fé. Tá bom? Então Deus abençoe. Até a próxima. Na próxima lição nós vamos ver a lição tem que nascer de novo. Esse é o tema da próxima lição. Tem que nascer de novo. Para você ser salvo, você tem que nascer de novo. Vamos ver o que significa isso. Nascer de novo? Né? Bom, então vamos ver na Bíblia na próxima lição. Então Deus te abençoe. Espero não, você já tem que tomar posse da sua vitória. Tome posse agora da sua vitória em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia.